Vamos agora para o setor chacareiro, vamos falar da situação do bairro Jardim Santana. Não é a primeira vez que a gente fala do bairro Jardim Santana. Inclusive, nos recadinhos de ontem, um dos nossos telespectadores falaram assim, olha, passaram aqui na minha rua, no Jardim Santana, não resolveram nada até agora. Não só na sua rua, meu amigo. Outras ruas do bairro Jardim Santana estão enfrentando aí situações extremas. Algumas estão tomadas pelo mato, pela lama, impedindo que cadeirantes, crianças, idosos possam ter o seu direito de ir e vir. Péssimas condições. E quem mora aqui em Porto Velho, conhece a região da Zona Leste, conhece bem a Avenida Raimundo Cantuária, depois ali da Mamoré, é um acesso importante, gente. Muito movimentado. Então não tem desculpa justificativa de se falar assim, mas é uma região distante, passa aqui um gato aqui, um periquito ali, não. São pedestres, motociclistas, veículos grandes, pesados, ônibus coletivos, é movimentação grande. Só por isso se justificaria a manutenção acontecer com mais frequência. E mais do que isso, que nem precisasse fazer com tanta frequência. Que o trabalho fosse bem feito para não ter que voltar lá e fazer novamente, novamente, novamente. A Lívia Costa foi lá e vai mostrar mais um pouquinho dessa situação para a gente. Quem olha assim não imagina que aqui é uma avenida principal. Apesar da precariedade, para muitos, é o único caminho para sair do setor chacareiro do bairro Jardim Santana, zona leste da capital, para chegar no perímetro urbano. Quase todo dia. Eu vi sair muito porque acaba carro, 5 anos aqui, terceiro carro que a gente compra. Terceiro carro em 5 anos, porque olha como é que tá a estrada aí. Carros, motos, ciclistas, pessoas atravessando o lamaçal a pé, se arriscando para conseguir chegar ao destino. Situação que, segundo os moradores, é quase que insustentável. É muito triste, não só para mim, como para todos os moradores, né? Até porque é senhoras caindo na lama, a gente afogando o carro, enfim, é tanta coisa que fica com dificuldade para todos nós. Esse pedaço aqui da Avenida Raimundo Cantuário fica a cerca de 2 quilômetros de onde finda o asfalto. Muitos moradores do setor chacareiro aqui do bairro Jardim Santana precisam fazer esse percurso todos os dias. E boa parte desses moradores são agricultores. As hortaliças que muitas vezes compõem as nossas mesas são retiradas daqui. Mas a situação da estrada, tão complicada como vocês estão vendo, tem feito com que esses agricultores percam, inclusive, o que é produzido. E diante dessa situação, o apelo é feito, o pedido de socorro é feito. E eles contam ainda qual é o sentimento que fica em ter que transitar numa via tão importante como essa. A nossa dificuldade aqui é grande, os moradores, os agricultores daqui, é uma tristeza, porque nós estamos desassistidos pelas autoridades. A nossa produção mandava de primeiro o carro da prefeitura vir aqui dentro, pegava dos agricultores para levar para as feiras, né, para levar para a venda no comércio lá na cidade. Aí dificultou tudo, que não veio mais os carros para pegar o material dos agricultores, né, as hortaliças, as verduras, e também a nossa estrada está péssima. José ainda vai além. Não só os produtores e moradores estão sofrendo, há um problema ainda maior. Inclusive até os ônibus, né? Foi tirado os ônibus das crianças, daqui do setor chacareiro. Os pais e as mães estão em pânico, sem saber o que nós podemos fazer. Logo no começo dessa matéria, o Francisco falou das dificuldades enfrentadas. E ele deixa uma pergunta. Eu queria perguntar qual é a função do vereador do deputado estadual. Porque realmente a função deles é fiscalizar, para passar para o governo municipal, estadual, né? Mas aqui parece que não funciona isso. E os mesmos pés daquela moradora que estava passando ali na lama, que
que têm que ir para o trabalho, têm que voltar para casa, são os mesmos pés que vão ter que retornar para a região urbana atrás de medicamento, porque é impossível não pegar uma micose enfrentando essa lama toda. Olha que absurdo, gente. A pessoa não ter o direito a um acesso digno. Há muito tempo não passa um maquinário aí. Há muito tempo esses produtores estão ilhados ali, solitários, sem a presença do poder público, sem incentivo, sem estímulo algum. Você viu ali tantos postes, iluminação, energia? Pois é, isso tudo chegou lá. E foi isso que facilitou que essas pessoas permanecessem nessa região. Região promissora, região propícia para a instalação de agroindústrias, para a moradia como um todo. Essas pessoas moram aí há mais de 10 anos, se instalaram com as suas famílias e o acesso foi sendo feito. Há alguns anos, a gente via a presença maior do poder público aí. A máquina passava, dava acesso, a produção saía. Mas o que a gente tem visto e tem cobrado muito aqui é que não se está sendo feito um trabalho com mais frequência do que acontecia antes. E é isso que eles questionam. Estão esquecidos. E o grande questionamento é: só lembram da gente no período de campanha. Agora precisamos de acesso. Se tivesse sido encascalhado isso aí, não tava essa buraqueira, essa lama toda. Ah, mas a nossa região chove muito. Pois é, a nossa região chove muito, mas também faz muito sol. Ficamos um verão intenso, muito tempo durante o ano. E é nesse intervalo de tempo de muito verão que o poder público tem que meter maquinário, tem que trabalhar, tem que correr atrás. Não temos máquina, chama o governo. Não tem no governo, chama para fora e resolve. O povo não quer mais justificativa, quer solução, quer que se resolva, quer acesso. Mostramos a estrada do Areia Branca, aí um joga para um lado, joga para o outro e ninguém resolve. Os moradores estão aguardando até agora uma resposta. Aí a gente mostra lá a estrada dos japoneses precisando também de manutenção. Quantos produtores não tem naquela região ali? E até agora nada. Não é uma estrada isolada, gente. Estamos falando de vários acessos. Estrada dos Periquitos, o acesso depois do bairro Ulisses Guimarães, no setor chacareiro mesmo. Também aguardando a presença do poder público. Mostramos outros acessos, acesso para Cujubizinho, tantos outros. E a gente não vê, não tem por que falar assim, olha, estamos atuando em diversas regiões. Não estamos vendo. E se não estamos vendo, por favor, nos proporcione isso. Nos passe essas informações, onde o maquinário está trabalhando, que é para a gente atualizar o povo. Porque fica parecendo que é a gente que está catando, são os moradores que nos procuram todos os dias. Mostrando as condições das pontes que estão precárias. Vamos mostrar daqui a pouco o trabalho que foi feito aqui em uma das linhas e uma das pontes já cedeu. Ah, mas é a chuva. Eu falei que se fizesse desse período não ia dar certo. Gente, não está chovendo todo dia. Não está chovendo todo dia. Então, assim, acompanhe a previsão e faz uma força-tarefa para resolver pelo menos a situação das ruas mais movimentadas, onde temos os produtores que vão perder as suas produções se não tiverem acesso. Lembra daquela moradora que mostramos aqui, que faz farinha? Está lá querendo trazer a sua farinha para vender na região urbana aqui da cidade e não consegue. Não consegue sair, a produção está toda lá. E aí ela fica se humilhando para um e para outro, uma ajuda aqui, outra ali, porque senão ela não vai ter a sua renda. Ela vive daquilo há mais de 20 anos. Onde está o poder público? Precisamos saber, porque talvez pode ser desinformação também. Vai que estão atuando lá em Rio Pardo, né? E o maquinário está todo para lá. Vai que estão atuando, por exemplo, lá em Nova Califórnia. E aí a gente não sabe, não tem informação. Passa essa informação para a gente, que pelo menos a gente tem uma previsão de quando o maquinário vai chegar, de quando esses produtores vão poder escoar a sua produção, de quando esses moradores do setor chacareiro vão poder levar suas crianças. Temos linhas que os ônibus não estão passando. A exemplo dessa daí. As crianças, como o pai disse, os ônibus pararam lá.
e estão desassistidas. Mais uma para conta de vocês aí. Entre em contato, passe essa informação para a gente, tá? O povo está aguardando uma resposta do poder público. E sem contar que não estamos falando só de município, tá, gente? É importante deixar frisado que muitas estradas aqui não são do município, são do Estado, de responsabilidade do Estado.